problema, fica tranquilo, a energia, entende? Ô, Vene, eu quero saber, vou botar aqui, hein? Eu quero saber, Vene, como é que você tá? Como é que tá esse coraçãozinho? Ansioso, de verdade. Eu imagino. Eu dormi mal essa noite. É sério, já? Eu já dormi mal, já. A gente tá quinta-feira, Chega Natal, né? não chega sábado, pô. De verdade. Ai, que E coisa assim, boa. tudo fala de Libertadores, sabe? Claro. Você liga a TV, você entra na internet, pessoas na rua, e aí, vai ser quanto? Aí é o cara secando, é o cara falando, e aí, Mengão vai ganhar? Não tem jeito. O clima pré-Libertadores é bom demais. E pra quem a gente assiste a gente pelo YouTube, não é do Rio de Janeiro, é muito gostosinho o Rio de Janeiro falando de futebol, Lucas Pedrosa. A gente é diferente, hein? Não acho, não. Sério? Ontem eu fui pra praia. Como é que foi? Peguei o livro. Deixa eu falar. Eu no seu lugar também. Ah, tu foi pra praia ontem? Foi. Cuidado que vai ter gente falando, sabe o quê? Você não trabalha. Ah, é, tem isso, Porque né? teve gente falando isso É no isso. Aerofly do Flamengo. É mesmo? É isso. Brincadeira. O que você fez Brincadeira. ontem? Tu foi Ontem, na praia? enquanto o Aeroflá acontecia, E tu eu foi na fui, praia? peguei minha bicicleta, minha cadeira e o meu livrinho. Foi. Fiquei lendo na praia, porque o clima do Rio de Janeiro realmente tá um negócio assim, meio insuportável, sabe? Deve ser horrível odiar o Flamengo, cara. Vamos falar agora! Centenas de rubro-negros acompanharam o embarque do time no famoso Aeroflá. O Flavinic também estava lá, claro, ele sempre tá e vai mostrar tudo pra gente. Fala, Flavinho! A festa começou ainda na frente do centro de treinamento do Flamengo. Torcedores se concentravam em frente ao portão, aguardando a saída do ônibus. Logo se formou uma carreata com dezenas de outros veículos. No Aeroporto Internacional do Rio, esses flamenguistas chegaram cedo para se despedir do time antes da final da Libertadores. Eu sou motorista de aplicativo, meu amigo aqui também é. O que a gente fez? Ontem eu mandei mensagem pra ele. Falei, cara, ao invés da gente começar a rodar 10, 11 horas da manhã e começar a trabalhar, a gente acorda 3 da manhã, 4 da manhã, não importa. O importante é estar meio-dia lá pra poder ver o Flamengo. Isso aí é o que é mais importante, Flamengo acima de tudo. Aos poucos, milhares de rubro-negros foram aparecendo, vindos de todos os cantos da cidade. Teve gente que trouxe a taça da Libertadores, outros uma cabeça de porco para provocar o Palmeiras. A gente trouxe o coco, tá ligado? Mas o coco já tá temperado e pronto pro churrasco de sábado de madrugada. Nós vai comer o porco. Ó, base de remédio, ó. Muita ansiedade. Muita ansiedade, cara. Em um trecho do trajeto, centenas de torcedores a pé tentavam acompanhar o veículo. Muita gente subiu no teto do ônibus. Dentro dele, os próprios jogadores do Flamengo gravaram vídeos que mostram a entrada de torcedores pela saída de emergência. A situação foi contornada e o ônibus seguiu o caminho. Por volta das 4 horas da tarde, os ônibus com a delegação do Flamengo chegaram aqui no terminal de cargas do Galeão. Logo, eles foram cercados pela multidão que tentava um último contato com os jogadores. Rubro-negros tentaram invadir a área reservada do aeroporto. A polícia precisou agir para conter os torcedores. Foram usadas balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta. O evento, que era para ser de festa, acabou se transformando em um intenso tumulto. Dentro do aeroporto, o elenco do Flamengo embarcou sem problemas. O avião levantou o voo por volta das 6 da tarde. É, Vene Casagrande, esse é o nosso Rio de Janeiro, essa é a forma que a gente tem de curtir o nosso futebol. A gente se mistura na arquibancada, a gente se zoa, a gente se respeita acima de tudo e a gente curte a vida à beça, hein? O Pedrosa vai lançar Agora a sim, agora eu tava brincando, claro, né, gente? Porra, é muito legal você ver esse clima no futebol carioca e eu acho que a gente ainda preserva uma coisa aqui que é muito mais legal ainda. Por exemplo, a gente vai ter uma semifinal de Copa do Brasil com meio a meio as torcidas. Independentemente desse clima, a gente tá aqui brincando, secando realmente, mas jamais de uma maneira agressiva, violenta e nesse estilo. Muito pelo contrário. Eu acho que o Flamengo tá na final da Libertadores, isso também valoriza o futebol carioca cada vez mais forte dentro do cenário brasileiro e sul-americano. Falar nisso, a gente do RJ aqui tá
Tá dando trabalho nos últimos anos, hein, Vene Casagrande? Inclusive, já temos um carioca na final da Copa do Brasil também, hein? Pois é, que é atura ou surta, rapaziada. O futebol carioca tá nessa crescente aí. E é verdade. É assim, tomara que melhore cada vez mais. Foi o que o Pedrosa mencionou. A gente brinca aqui, obviamente, o torcedor rival vai secar o Flamengo, sem sombra de dúvidas. E se fosse ao contrário, também seria a mesma coisa. Lá em São Paulo, provavelmente os torcedores rivais estão secando o Palmeiras. Essa é a graça do futebol. Inclusive, graças aos torcedores, graças a esses torcedores, nós estamos aqui agora participando de um programa falando de futebol. Porque eles que fazem isso viver, eles que ainda fazem esse amor pelo clube ainda continuar, mesmo ele não tendo oportunidade de ir ao estádio, mesmo ele não tendo oportunidade de viajar e assistir ao seu time em loco numa final de Libertadores, porque é extremamente caro. Por isso que esse tipo de evento nós temos que valorizar sim. Vene, isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar jogo porque teve a Aerofly e o Palmeiras não teve? Não, isso não quer dizer. Mas, querendo ou não, um jogador internacional como o Saúl ficou extremamente impressionado, porque ele nunca vai ver isso de perto. O Jorginho, que é brasileiro, ficou impressionado. O Danilo, que já tinha jogado aqui no futebol brasileiro com a camisa do Santos, também ficou impressionado. Então, querendo ou não, o jogador que não sabia da responsabilidade que ele vai ter ao entrar em campo com essa camisa numa final de Libertadores, agora ele passa a ter, porque ele viu como é que é. E, Saúl, se prepare, você ainda não viu nada, porque se o Flamengo for campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que vai ficar mais impressionado ainda. Ô, Pedrosa, e tudo na vida é a atmosfera, né? Claro. Sabe quando tá num lugar muito legal e só tem gente chata do lado? Aí fica uma atmosfera chata. Aí você fala, cara, o negócio fica até chato. Sim. Tudo na vida é a atmosfera que a gente constrói, né? Ah, o Vene falou, isso pode não ganhar jogo? Pode não ganhar, mas, sobretudo, ajuda muito no mental dos jogadores. E já vai criando uma atmosfera aqui do Brasil até Lima. Cara, assim, você vê a força de uma torcida gigantesca como é a do Flamengo, uma das maiores torcidas do planeta, e você vê gente com barco, com lancha, com moto, com carro, subindo em ônibus, com bandeirão. Era difícil até você ver o ônibus do Flamengo ali no meio daquela multidão. E, sem dúvida alguma, isso é acho que é um momento histórico do esporte. Não é sobre só você conseguir chegar a uma final de Libertadores. É sobre você contar a história do povo. Daqui a 30 anos a gente vai falar sobre o Aerofly que ocorreu, independentemente de ter vencido ou ter perdido. Acho que é um marco na história do Flamengo e, obviamente, outros clubes também já fizeram. Mas é muito legal, já se tornou tradição, porque o Flamengo conseguiu chegar em finais em 2019, em 2022 e agora, novamente, em 2025. Isso na história do futebol há 20 anos era inimaginável. Era muito difícil você ter um time brasileiro na final da Libertadores e quando tinha, era meio que assim, cara, aquele time fez uma campanha histórica. O Flamengo tem tornado uma coisa normal que é completamente anormal. E essa torcida também faz coisas anormais. Então isso é muito legal da gente poder presenciar. Ô, Vene, durante o Aerofly, alguns torcedores, a gente mostrou ali no VT, invadiram o ônibus do Flamengo. Gente, que loucura, hein? A gente tava falando até ontem isso aqui, que você falou em 19, que tinha teve um braço, teve um braço. Esticou o braço, aí tocou no João Gomes, ficou extremamente feliz. E depois tem um vídeo do Jorginho só sem camisa e com óculos. Ele falou, o torcedor levou a minha camisa e eu fiquei com o óculos dele. A gente tem imagem aí do pessoal entrando? Cadê? O pessoal entrando no ônibus? Cadê? Aqui, ó. Tem um vídeo que é sensacional também, de um torcedor filmando, beijando a cabeça do Cebolinha. Cebolinha, eu te amo. Aí tem um outro falando pro Varela, Varela, você vai dar o passe pro Saúl fazer o gol. Gente, olha só, nós aqui não apoiamos esse tipo de postura, mas eu também não vou criticar, tá? Se os jogadores valorizaram, os jogadores vários postaram, fizeram live, fizeram selfie, mandaram para familiares. Quem sou eu, Vene Casagrande, jornalista, que eu vou ficar aqui criticando o torcedor que faz isso? Enfim, óbvio que eu não vou apoiar, dizer que isso é certo, mas também não vou ficar aqui criticando os torcedores que fizeram isso, até porque os próprios jogadores elogiaram bastante. Dito isso, Fernandinha, bom, quem tinha dúvida da importância que tem esse jogo para a história do futebol e também para a história do Flamengo e também para o Palmeiras, agora não tem mais dúvida nenhuma. O nome disso aí, ó, é Mar Rubro-Negro. Eu acho que isso define muito bem, porque o Flamengo subiu um vídeo, postou essa legenda, eu acho que essa legenda define muito bem esse momento aí, esse Aerofly. E eu acho que foi o maior Aerofly que a gente pôde presenciar, pelo menos até o momento. Ô, Pedrosa, o zagueiro Léo Pereira falou à Flá TV sobre essa invasão dos torcedores ao ônibus da delegação. Vamos escutar o Léo Pereira. Eu acredito que esse não seja a melhor maneira de nos incentivar, né? Invadindo o ônibus pelo teto. Mas, enfim,
é algo que a gente não conseguiu controlar no momento, e a emoção do torcedor também a gente não consegue controlar. Mas é tentar prevenir, tentar fazer com que não aconteça novamente, porque de repente pode machucar alguém, até o próprio torcedor pode cair em cima do ônibus. A gente sabe que é um momento importante para eles também, estar ali aparecendo e incentivando. Mas eu acho que tudo tem que ser dentro de um respeito e de uma segurança até para o próprio torcedor. A verdade verdadeira, a gente diz isso como imprensa, né? Tem coisas que acontecem que a gente não pode chegar aqui e falar: caramba, que legal! Façam isso! Porque não pode. Não pode invadir o ônibus. Não pode invadir o CT, mesmo que por festa. Não pode... o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, pulei o muro de São Januário. Aquela invasão de torcedor, aquela alegria. A gente não pode falar, que legal, não pode. Você viu a festa do Remo? Eu Quando conseguiu acesso? O homem foi atropelado e foi lá. Todo mundo invadiu o campo. A gente não pode falar A gente não pode chegar aqui e falar, gente, mas isso você vai criticar? mesmo, façam mais vezes. Mas tem uma magia que acontece no futebol, Pedrosa, que o que cabe a gente sabe o quê? Não comentar. Cara, Só olhar, que é pra quem é Flamengo ficar emocionado, não é isso, Sim, Pedrosa? com certeza. Os jogadores se emocionaram também. Na teoria, a prática é outra, né? Acho que é isso que leva a situação. E ali, naquele momento da entrevista do Léo Pereira, eu nem me sinto confortável de criticar uma colega de trabalho de algum tipo de indução, como eu vi muita gente comentando. Acho que aconteceu, o Flamengo fez o papel dele ali de galera, isso não é legal e tal, mas assim, segue a vida, gente. Segue a vida porque, como o Benê trouxe aqui, vários jogadores brincaram, vários jogadores entraram também, fizeram selfie, o Jorginho trocou o óculos, enfim, cara, segue a vida. Eu prefiro realmente... Eu prefiro me apegar ao lado positivo da história. Os jogadores elogiando, os jogadores postando, os jogadores falando que estão impressionados. Eu prefiro me apegar a isso, porque foi o que o Pedrosa mencionou. Na verdade, na entrevista, ele acabou sendo induzido pela jornalista, que eu não vou também ficar criticando, estou vendo muita gente criticando a jornalista. Gente, todo mundo está sujeito a erro, é um ser humano, ela não queria errar. Se ela errou na sua concepção... Mas é o quê? Porque ela perguntou... E nem se sabe se foi ela que tomou a iniciativa exatamente. De fazer aquela pergunta. Exatamente. Às vezes a iniciativa pode ter sido do chefe dela que falou, fulana, fala isso aí, porque a gente precisa de uma fala do Léo Pereira pra não incentivar esse tipo de coisa. E então, assim, cara... E tem uma coisa, Pedrosa, e aí a gente tá falando de uma Flá TV, que é uma televisão do Flamengo, claro. Né? Isso que a gente tá botando na tela, pra gente que tá aqui comentando de fora, é muito legal, né? Lógico. Olha lá, todo mundo trocando óculos, os jogadores estavam confortáveis, mas internamente, para os seguranças do Flamengo, para os funcionários do Flamengo, eles ficam extremamente preocupados com a integridade física dos atletas. Porque às vezes na emoção, quem tá entrando. Não é nem só isso. Às vezes na emoção, você já pega mais grosso ali, você já fica, né? Enfim. Por exemplo, teve um torcedor que ele fez o registro pós isso aí. Ele relatando que ele entrou no ônibus, que ele abraçou um monte de jogador, aí quando o Emerson Royal foi falar com ele acabou xingando o Emerson Royal, isso o próprio torcedor contando. Então, assim, isso também não é legal. Imagina os seguranças do Flamengo. Imagina se tem um torcedor que passa mais dos limites e agride o Emerson Royal por conta da partida ruim que ele fez. Então, existe essa preocupação. Eu entendo a declaração do Léo Pereira, mas, repito, eu prefiro me apegar ao lado bom da história. Qual é o lado bom? O Saúl impressionado, o José Boto impressionado, o Jorginho super impressionado, o Danilo, repito, que já jogou em outro clube brasileiro e nunca tinha visto isso de perto, impressionado. Mas isso não vai ganhar jogo. O ideal é não acontecer. É isso. Vamos lá. O ideal é isso não acontecer. E o papel da Flá TV é incentivar isso. Exatamente. É falar, gente, porque que acontece? Quando você pega o vídeo dos jogadores achando legal, você pensa o quê? Pô, se a gente for campeão ou de uma próxima vez... Vai ser de novo. Façam isso que é muito legal. Não é o caso. Qual é o papel do comunicador do meio oficial do Flamengo? Gente, não faz. Não faz que é perigoso, não faz, pode dar problema, não faz, pode machucar alguém. Há riscos. Exato, Pedro. E o ideal é você minimizar riscos nesse sentido, tanto com a integridade do torcedor, quanto com a integridade dos jogadores e da comissão técnica e de todos os funcionários. Então, repito, o ideal é não fazer. Mas também, cara, eu acho que já tá rendendo muito assunto de uma coisa que já aconteceu, segue a vida. Mas vocês viram um vídeo do Carrascal, assim, ele olhando assim, ó,
de boca aberta, tipo, olhando para alguém apaixonado. Mas para ficar impressionado. Gente, esses jogadores estrangeiros, eles nunca viram e talvez nunca vão ver isso de perto. A gente falou isso até das aí é outras algo absurdo, torcidas, né? gente. É impressionante, Nunca cara. vão ver. Nunca vão ver E a algo gente falou parecido. até das outras torcidas dentro da competição Libertadores, né? Vocês sabem muito, eu sou muito apaixonada pela Libertadores. Eu acho que é uma competição diferente de tudo que existe no planeta Terra, nesse esporte que é tão apaixonante que é o futebol. E os jogadores do Flamengo que são estrangeiros, impressionados com as torcidas do Estudiantes, do Racing, ô Pedrosa. Cara, o futebol sul-americano ele é muito mais caloroso do que o futebol, eu não vou dizer no planeta, porque existem alguns países que também são assim. Mas comparar com o futebol Turquia, europeu, como eles vieram, é muito diferente. O próprio cara. Egito, é né? muito diferente. Enfim, eu acho que é realmente um momento único para esses caras guardarem na memória. E o Flamengo já está em Lima. Isso aqui, gente, aconteceu ontem. Eles no ônibus embarcando para chegar no aeroporto e ir para Lima. Mas eles já chegaram lá. E a torcida também fez uma grande festa para receber o time lá em Lima, ô Vene Casagrande. Estamos com imagens na tela aí. A galera recebendo também lá em Lima já o Flamengo, né? A torcida rubro-negra de fato invadindo Lima já há alguns dias, né? Não nessa semana, muita gente já tinha embarcado. E a tendência é que tenha mais rubro-negros lá do que palmeirense. Pelo que estão relatando, que já há uma grande maioria de rubro-negros, mas, repito, gente, isso quer dizer que o Flamengo vai chegar como amplo favorito, que vai ganhar o duelo? Obviamente que não. Mas para os jogadores isso é importante, para eles entenderem a importância desse duelo na história do clube. É um dos jogos mais importantes do Flamengo nessa história, nesses 130 anos. O Flamengo tem a chance de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, competição mais importante de futebol sul-americano, algo que os rubro-negros nem tinham noção que poderia acontecer até 2019. Até 2019, eu como torcedor do Flamengo, era um dos meus sonhos ver o Flamengo ser campeão da Libertadores. E eu falei isso aqui ontem, que vai se tornar normal o Flamengo chegar numa decisão, vai se tornar normal tal como o Palmeiras, e isso vai acontecer agora. Ser o primeiro clube brasileiro 4 vezes campeão da Libertadores é um marco histórico, ainda mais diante do seu rival, o seu principal rival hoje no futebol brasileiro, que é o Palmeiras. A verdade essa é uma competição que vive aí desde a década de 60, né? E se você for olhar, o Pedrosa, até essa última década, a gente não tinha uma tradição, né? A gente tem um número elevado de vagas, porque somos um país continental, mas acontecia que os argentinos, os uruguaios ganhavam mais essa competição. São mais copeiros, sabem jogar, tinha uma catimba, às vezes até umas coisas que não eram, vamos dizer assim, tão justas assim, né? Sim. E acabava que o Brasil não tinha tanta tradição. A gente vai olhar um Santos de Pelé, a gente vai olhar um Galo de Gaúcho, um Flamengo de Zico, a gente vai olhar um Internacional e um Grêmio que pela proximidade até territorial ali tem um tipo de jogo muito parecido com os uruguaios, com os argentinos e conseguiam também performar nessa competição. O São Paulo, né? Mas não tinha dessa forma que a gente está fazendo a última década, a gente é o terror. Tem sempre um brasileiro na final ou 2 brasileiros na final da Libertadores, Pedrosa. Claro, eu acho que assim, tem que também entender talvez o contexto do futebol brasileiro que dava muito valor aos campeonatos estaduais. Por exemplo, o Campeonato Carioca era um título de expressão e esse campeonato ele foi perdendo um pouco de valor ao longo do tempo. Você entra nos anos 90, aí você começa a ter, de fato, vários e vários times campeões da Libertadores. O Vasco foi campeão, o Palmeiras foi campeão, o Grêmio foi campeão, e aí você já começa a ver um momento maior desses clubes brasileiros estando nas finais, estando nas decisões. Nos anos 80, você vê um ou outro sendo campeão de fato. O Flamengo foi campeão, se eu não me engano, o próprio Grêmio também foi campeão com o Renato Gaúcho. E aí você abre 2000, em 2000 a gente começa já a levar a Libertadores com talvez um pouco mais de esse é o título. Esse é o título que a gente tem que conquistar. E era isso, ia um ou outro. Era uma coisa que às vezes o Cruzeiro ia lá, aí o São Paulo, aí foi o Internacional também, tanto é que foi campeão mundial em cima do Barcelona. O Palmeiras também foi. O Corinthians. Aí começa a década de 2010, digamos assim, aí você já vê um domínio amplo dos clubes brasileiros, mesmo com os argentinos mais fortes. Depois que entra no momento ali de 19, 20, 21 e até hoje, é investimento na SAF, é um futebol brasileiro mais estruturado, por mais que seja cheio de problema, você tem mais investimentos e hoje a discrepância é muito grande, cara. O futebol brasileiro domina nesse sentido, tanto é que dentro da final sul-americana, da Copa Sul-Americana,
O Lanús ganhou dessa vez, o Racing ganhou da última vez, mas estavam lá os brasileiros na Sabe final. o que justifica também, Pedro? Eu acho o poder econômico. Eu acho que é o que mais justifica. Por exemplo, que, obviamente, hoje o não Brasil, muda. economicamente falando, está muito melhor que a Muito à Argentina, frente. por exemplo. Eu sou um cara que eu cresci... No e futebol, hoje, no futebol, sim, né? É isso. Eu cresci, provavelmente vocês também, morrendo de medo de um Boca, de um River Plate. É, claro. Hoje, eles que têm medo da gente. Isso explica E a muito. crise institucional também, por exemplo, porque a AFA, hoje, ela é comandada dentro do âmbito das seleções como um case de sucesso. Tanto é que ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Copa América, tá indo aí pra cima do Brasil, tá sendo melhor nas eliminatórias. Mas em relação ao futebol nacional, há protestos o tempo inteiro. Lá a AFA é constantemente criticada. Aqui a CBF também há. Mas a gente também melhorou a nossa forma de organizar o nosso campeonato. O Campeonato Brasileiro está entre os 5 melhores do mundo. Falta melhorar a arbitragem e falta melhorar a questão do gramado.